Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado, nós oramos agora para que haja um movimento, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito, fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio.
Quero ver o máximo de vocês ao vivo, amanhã às 6 horas da manhã. Não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, e nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações das 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Jesus pode, amém? O que você precisa fazer é colocar fé em Deus, fé em Jesus Cristo, amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje, uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu, ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto, eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar, elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo
aonde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, ó, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca. Aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja,
Tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus, para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, esse não é de Deus, esse é de Deus. Esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes, como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa, ei, você tem que ouvir de Deus, você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele? Será que Deus não quer que eu dê um conselho para ele? Para que o Senhor o guarde? Porque o inimigo está tentando ceifar a vida dele? Ou seja, muitas vezes nós temos que orar para que a verdade venha à tona, para que a luz de Deus venha trazer clareza e você tomar uma decisão. Sabe, nós temos que ter cuidado com a fofoca, nós temos que ter cuidado com acusações, nós temos que ter cuidado com tudo na nossa vida. As pessoas podem se complicar por pouco. É por isso que, antes de você, sabe, firmar uma decisão, você tem que analisar os fatos. É por isso que um juiz, quando está pleiteando, está para decidir algo, ele analisa os fatos, para depois tomar a decisão. Primeiro vem os fatos, primeiro vem as testemunhas, para depois, sabe, ele dar o veredito. Você tem que entender isso. Ore a Deus, para que Deus traga a você toda a verdade. Não tenha medo da verdade. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo da verdade. E daí, sabe, uma vez, olha o que aconteceu. Uma mãe veio me pedir oração pela vida da filha. E ela disse assim, eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa muito errada. E ela disse assim, mas eu tenho medo de descobrir. Eu disse para ela, não tenha medo.
porque a verdade é a verdade e a verdade não pode ser adulterada. Podem até tentar mexer com a verdade, mas isso vai durar só um momento. Sabe, a mentira dura um momento, a falsidade dura um momento, o engano dura um momento, mas a verdade permanece. E eu disse para ela, não tenha medo, não tenha medo. E daí ela descobriu um negócio grave da filha, um negócio grave, e ela veio me contar, ela disse, o que eu faço agora? Agora você tem que agir, você tem que se aproximar dela, você vai ter que chamar a atenção dela e você vai ter que dizer, filha, esse caminho vai acabar com a tua vida. E foi o que aconteceu, sabe, ela chamou a filha, ela falou a verdade, a menina ficou um pouco revoltada, saiu de casa, depois voltou para casa e depois houve a reconciliação. Então não podemos ter medo da verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, tem certas coisas, é como a Bíblia diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tem coisas que a gente vai saber e às vezes é melhor a gente não levar para frente. Por quê? Porque tem guerras que não é para você. Às vezes é melhor só você continuar em frente, certo? Às vezes é melhor só você continuar em frente. E claro, quando você sabe da verdade, você caminha diferente, você observa as coisas. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Não tenha medo. Ore a Deus, para que Deus sempre te revele tudo ao teu redor. Para que Deus sempre te mostre tudo sobre teu casamento, sobre teus filhos, sobre relacionamentos, sobre lugares que você frequenta, sobre negócios que você vai fazer. Ore a Deus para que você ande na verdade, que você ande na luz, para que, sabe, nenhum engano haja no seu caminho, para que você nunca seja levado por uma história, por uma conversa, por uma fofoca, porque um disse-me-disse. Não, gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é justo. Deus é justo. E por ser justo, Deus sempre nos mostra as coisas às claras. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E essa mensagem é muito forte para os pais que estão me ouvindo aqui. Peça sempre a Deus para lhe revelar sobre a vida dos seus filhos. Amém? Nós temos uma amiga nossa, eu e a minha esposa, que disse que Deus sempre revelava para a mãe dela a respeito dos filhos. Os filhos estavam fazendo coisa errada, a mãe, uma intercessora daquelas de calibre, estava sempre orando pelos filhos, Deus sempre revelava para ela o que os filhos estavam fazendo e muita coisa eles deixaram de fazer por causa da intercessão de uma mãe. Então, ore a Deus, para Deus não deixar nada oculto, nada encoberto. Escreva aqui nos comentários, diga assim, Deus vai me revelar tudo, Deus vai me mostrar tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar neste domingo, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Meu segundo anúncio, estão abertas as vagas para a Escola de Profetas nos Estados Unidos, em julho, e em Madrid, na Espanha, que vai acontecer, se não me engano, em outubro, certo? Mas você pode ver direitinho lá no meu site, certo? As inscrições para essas escolas é só pelo site, pelo meu site oficial, www.vinicius17.com.br. Gente, qualquer outro site, qualquer outra coisa, tenha cuidado, certo? É só lá pelo meu site, www.vinicius17.com.br. E também mostrar para você aqui rapidamente os meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Livros que vão edificar a tua casa, vão te abençoar, para você colocar na cabeceira da sua cama, ler antes de dormir. Mas lembre-se, nenhum devocional substitui a Bíblia Sagrada, ok? Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Vamos compartilhar? Manda aí para 10 pessoas, para 100, para 1000, para o máximo de pessoas que você puder. E o desafio. Amanhã vou esperar vocês aqui às 6 da manhã para você orar junto comigo. Quero ver quem vai vir orar às 6 da manhã aqui e dar a sua primícia para Deus, certo? Porque
Eu gostaria de ver vocês junto comigo às 6 horas da manhã amanhã, ok? Glória a Deus? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Pega aí a sua carta para Jesus, levanta ela e oremos. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti nossa carta agora e colocamos no altar de Deus os nossos pedidos. Pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos cura e libertação e também pedimos salvação. E nós oramos, Pai, para que nada fique encoberto na nossa vida. Nos mostra, Pai, se os negócios são bons que nós estivermos, nos mostra se as mesas que nós estamos sentados, as pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de Deus ou não. Nos mostra, Pai, se essa sociedade é de Deus ou não. Nos mostra todas as coisas, não nos deixa nada oculto. Nos revela sobre a vida dos nossos filhos. Nos revela, Pai, sobre tudo ao nosso entorno. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo, nos guia, Senhor, em passos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por isso te pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo esteja no nosso caminho. Desfaça, Pai, todo laço, desfaça todo engano, desfaça, Pai, todo plano de morte, de acidente contra nós, contra a nossa casa, nossa família. Nos proteja, Pai, do mal, nos proteja da inveja, nos proteja da maldade. Que a Tua boa mão seja sobre nós. Nos dê a força necessária, Pai, para permanecermos firmes. Nos unja, nos guia, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Jesus. Gratidão. Eu quero ver todos vocês amanhã às 6 da manhã. Se chama Primícias. Vamos dar os primeiros segundos do nosso dia, da nossa semana para Deus. Amanhã às 6 da manhã eu vou aguardar você aqui. Que Deus te abençoe e compartilhe essa oração, viu? Com pelo menos 10 pessoas. E que Deus revele tudo para você sobre teus filhos, sobre tua casa, sobre teu entorno, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito, e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor, e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja,
toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida. E se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está.
se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória. Deus já disse, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar em oração. Você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que, certa feita, eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim, não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra, certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu, sabe, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu. E não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem um milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse, vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore
as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora, só que você tem que estar na mesa. Você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho, mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para, não desiste. Não é tempo de você retroceder. Não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta. Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da Academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Você vai ser treinado. Em 1 ano, sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo. Use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho: meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo, além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito, comecei a fazer a campanha onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada, que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa. Senhor, libera das Tuas bênçãos, toque-os, Espírito Santo, e aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela. E aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares e que vidas sejam transformadas e que salvação entre nesse lar. E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais.